irmã que nos acompanha através dos nossos vídeos sobre o nosso Diretório Litúrgico Pastoral. Vamos falar hoje sobre o sacramento da unção dos enfermos e a sua assistência pastoral. É importante recordar que o sacramento da unção dos enfermos, ele também é conhecido como o sacramento da extrema unção. Extrema porque é uma das últimas, a última, mas é um sacramento que também possui a finalidade da cura. Vamos ver o que o diretório nos prevê sobre as orientações desse sacramento, também para que ele possa ser bem exercido nas nossas comunidades, nas nossas paróquias. Também a importância do acompanhamento aos doentes e da sua assistência pastoral. Nosso diretório também contempla isso. O sacramento da unção dos enfermos consiste sobretudo na oração da fé, feita pelo ministro ordenado junto ao enfermo e na unção com o óleo dos enfermos. Administra-se o sacramento da unção dos enfermos a pessoas que venham a adoecer gravemente por enfermidade ou velhice, doente convalescente em que o mesmo após ter recebido a unção perdure a doença, encontrando-se numa situação mais grave, antes de uma intervenção cirúrgica, sempre que uma doença grave seja a causa dessa. Pessoas com idade avançada, com forças debilitadas, mesmo que sem doença grave. Crianças que já tenham atingido o uso da razão e possam encontrar conforto no sacramento. Na dúvida, administra-se a unção. Doentes privados de razão, desde que se possa crer que, em uso da razão, provavelmente pediriam a bênção. O sacerdote, chamado para dar a unção a um enfermo que já tiver falecido, não se administra o sacramento, apenas rezará a Deus para que absolva os seus pecados e o receba no seu reino. Se houver dúvida da morte, enquanto a morte, administra-se a unção sob condição, como consta no número 135 do Ritual da Unção dos Enfermos e de sua assistência pastoral. O ministro da unção dos enfermos é somente o sacerdote, ou seja, o padre e o bispo. Admitam-na de modo ordinário aos bispos, aos párocos e aos vigários paroquiais, aos capelães das casas de saúde e os superiores das comunidades religiosas clericais. É importante recordar que o óleo ele é abençoado na Quinta-feira Santa, na Missa do Crisma. Caso não haja óleo suficiente, o padre pode abençoar o óleo somente para aquela celebração a qual ele vai presidir. É importante administrar a unção ungindo na fronte e nas mãos dos enfermos. Em caso de necessidade, pode-se ungir apenas a fronte. Também é importante recordar que, caso o enfermo em perigo de morte está sem o viático, ou seja, sem a comunhão, é importante que também possa comungar neste momento antes de realizar a sua passagem. Também o diretório nos recorda sobre a administração da unção aos enfermos. Toda vez que é necessária a confissão do enfermo, ou ele a solicitar, que seja feita antes de se administrar a unção, caso a pessoa possa e consiga realizar a confissão. Também pode-se celebrar a missa pelos doentes utilizando as orações e leituras próprias, podendo ser um momento forte de evangelização para a comunidade e os próprios enfermos sobre o sentido cristão do sofrimento e o alento da graça dispensado pelo sacramento. Quando a unção é administrada dentro da missa, realiza-se após a homilia. Também é importante dizer que quando o enfermo se encontra agonizante, pode-se utilizar o rito de encomendação dos agonizantes, que ajudará o próprio agonizante, sobretudo se estiver consciente, a imitar a Cristo que padeceu e morreu, destruindo a morte e ressuscitando, e aos seus familiares que o assistem o conforto
para que este momento, por meio das orações, preces e ritos, possam alcançar a graça de Deus. Sobre a assistência pastoral aos enfermos. É importante que todas as paróquias tenham uma pastoral que possa levar a visita e a comunhão aos doentes, saciando as necessidades espirituais daquelas pessoas que assim desejarem. Oriente-se os ministros que levem a comunhão aos doentes para fazê-lo com frequência, levando a uma participação digna da Eucaristia. Também, como de costume, sejam orientados os doentes que estão em casa, os familiares, a prepararem um ambiente para acolher o padre, o ministro que visita e, sobretudo, para acolher a Santa Eucaristia. A Diocese dispõe de um ritual, o ritual de visitação dos enfermos e doentes. Também um ritual que nós utilizamos para os enlutados. Este livro foi composto pela Diocese e está à disposição para utilizar nestas celebrações. É importante recordar que a visita a um doente, ela não deve ultrapassar o tempo de 20 minutos. Sabemos que é importante a visita e que é importante escutar a pessoa, mas a visita não pode se tornar cansativa. Recordamos que a postura do visitador, ela é muito importante nesse momento. É importante olhar, observar a situação em que se encontra o enfermo. É importante ter consciência que a prioridade da visita é quem está doente. Sendo assim, é preciso ouvir as queixas, é preciso deixar o doente falar. Também deve-se ter cuidado ao fazer comentários sobre a doença, principalmente as questões de implicação da doença. Procurar evitar fazer comparações. Às vezes, o desejo de consolar do visitador acaba comparando o doente com outras situações semelhantes ou piores. O doente precisa sentir-se compreendido na sua individualidade. Também deve-se evitar prometer milagres. Nunca prometer que a sua doença será curada mediante uma promessa ou algo semelhante. É interessante não perguntar sobre os sintomas da doença ou contar sobre as enfermidades de outros doentes. Lembremos que, às vezes, o bom consolo pouco consola. Quando nós chegamos na casa de um doente que precisa de uma assistência, e aí nós vamos dizer algumas frases que são consideradas como chavões. Por exemplo, tudo é vontade de Deus. Você tem que mostrar que é forte. Você é forte, precisa sair dessa. Você tem que se ajudar. Tenha paciência. Deus só nos dá o que podemos suportar e assim por diante. Essas frases não ajudam o doente, não ajudam a visita. Por isso é importante ser alguém que auxilia no consolo. Então, frases que nós podemos dizer quando visitamos algum doente. Vim fazer-lhe uma visita e rezar com você. Realmente não sabemos as razões de tudo isso. Este momento que você está passando já pode ser uma oração. Deus compreende suas inquietações. Pode desabafar, não vou julgar você. Estas sugestões, elas são muito importantes para o nosso trabalho pastoral. É importante que você, que é visitador, possa se dar conta disso. Ter algo de desconfiança. É importante ver o momento, ter aquele desconfiômetro. Ver o momento e ali ter a sabedoria do que falar e do que não falar. E sempre na oração que você vai fazer a visita, é importante incluir a família como um gesto de solidariedade. Que estas orientações possam ajudar a você a desenvolver melhor o trabalho na pastoral junto aos doentes.